Vamos começar mais uma live nesse dia mega gelado aqui no Brasil, em Jundiaí. Ai, que frio, hoje tá bem frio. O melhor lugar, né, quando os dias estão frios é na cozinha. E a gente está aqui hoje na cozinha, tô com o forno ligado, já esperando para a gente começar nossa receita de hoje. Vou usar o forno. Mas antes de a gente entrar na parte prática, eu quero fazer uma introdução, né, na parte teórica sobre o tema, né, do nosso encontro de hoje, que é por que retirar proteína animal de um detox. Eu vejo como um alimento inflamatório a carne, né, principalmente quem come 3 vezes por dia um monte de proteína animal, né, que é a base de muito padrão, né, de alimentação hoje. O excesso de ferro M, né, que a proteína animal contém, ele é extremamente inflamatório, né? A gente tem esse ferro, ele gera ele gera muito radical livre e isso acidifica o organismo, deixando as pessoas mais inflamadas, né? Então, ele tem um poder de acidificação do organismo muito grande, né? Então, por isso o excesso, a gente tem que entender isso, tá? A gente está falando, quando eu falo de toxicidade da carne e falo do animal, a gente também tem que lembrar que os animais, eles são expostos a hormônios a vida toda e também a antibióticos, né? Então, tudo isso, todas as substâncias, elas ficam acumuladas nessa carne, nessa proteína, e quem consome é exposto, sim, a essas substâncias, né? Outro ponto que eu vejo como extremamente importante e relevante na hora que eu decido tirar a proteína animal, porque a proteína animal está associada a uma quantidade grande de gordura saturada, de colesterol. E quem disse que a gente precisa comer colesterol, né? Ninguém, quer dizer, na verdade, a gente não precisa e não deve consumir colesterol, gorduras saturadas. A gente não precisa, né? Gordura sim, mas não precisa ser saturada. E também, quando eu tenho um padrão mais à base de proteína animal, eu indiretamente estou consumindo um monte dessa gordura, né? Que é extremamente prejudicial e, enfim, o excesso leva as pessoas a desenvolver dislipidemia, problemas cardiovasculares e tudo mais, né? E quando eu penso num padrão alimentar rico em proteína animal, gente, eu já fiz esse cálculo e comparativo, inclusive, acho que tem um vídeo lá no YouTube falando sobre isso. Quando eu comparo quantitativamente, em termos quantitativos calóricos, né, eu tenho uma quantidade muito maior de calorias num padrão alimentar à base de proteína animal. E aí, claro, né, a gente tem vários efeitos negativos, mais esse efeito, né, de ser uma alimentação muito mais calórica e essas calorias vindo de gordura. Então, a qualidade dessas calorias não são boas, então a gente tem que levar isso em consideração. A gente tem muitos estudos mostrando que basta você aumentar em meia porção de proteína animal por dia, por exemplo, né? A gente tem um aumento da probabilidade de desenvolver doenças inflamatórias. Então, se alguém hoje resolve aumentar a ingestão, porque entra num esquema alimentar hiperproteico, tá aumentando a chance de desenvolver todas essas doenças inflamatórias, dislipidemia, doenças cardiovasculares, a obesidade, né, inclusive, e a consequência dessas doenças, diabetes e assim por diante. Então, a gente está falando de evidências, né, e evidências científicas, isso é muito, muito importante, né, e a gente tem visto que esse padrão alimentar tem deixado a população mais jovem doente, né, esse é o ponto. Então, a gente tem hoje uma população muito jovem ficando muito doente, com todas essas doenças, né, que eu falei agora. Então, eu acho que não faz sentido nenhum a gente querer emagrecer de uma forma saudável consumindo proteína animal. Principalmente quando a gente entra num processo inflamado. Se eu entro num processo, eu estou inflamada, eu estou inchada, eu estou com dores, eu estou com problemas gástricos, eu estou com sobrepeso, nesse primeiro momento é importante tirar. Lá na frente, depois que você melhorou bastante,
você pode vir a voltar a consumir. E aí você vai entender que o excesso te faz mal, né? Então, esse é um caminho importante da gente fazer para entender o que é bom, o que não é bom para o nosso organismo. Legal, entendendo isso, talvez vocês queiram saber, entende, Isa, o que eu ponho no lugar, né? A gente tem como fontes de proteína de origem vegetal, que tem vários benefícios associados. Então, a gente tem leguminosas, a gente tem os cereais integrais, a gente tem as oleaginosas, né? E o conjunto de todos esses 3 grupos alimentares, leguminosas, que são os feijões, cereais integrais e oleaginosas, castanhas, sementes. Então, se a gente tem esse grupo no nosso dia a dia, a gente consegue oferecer para o nosso corpo todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa, certo? A gente tem aí, falando em termos de benefícios desse padrão alimentar mais baseado em plantas, inclusive proteico, né, com proteínas à base de plantas, a gente tem vários estudos demonstrando que o risco, né, de um vegetariano desenvolver doenças cardiovasculares, ele é infinitamente menor do que uma pessoa onívora, por exemplo, né? A gente tem também vários estudos mostrando que a prevalência de pessoas vegetarianas, elas são naturalmente mais magras do que pessoas onívoras, né? Claro que eu estou falando de um vegetariano saudável, que é o que eu venho propondo aqui para vocês, um padrão alimentar à base de plantas, feito, né, com alimentos de verdade, com preparações, né, não industrializadas e assim por diante. Então, esse é um padrão importante de a gente entender. Bom, a gente tem vários estudos, eu até separei alguns aqui para vocês, mas acho que não cabe, né, ficar lendo os estudos para vocês, mas a gente tem, sim, estudos comprovando, inclusive, a qualidade de vida de pessoas vegetarianas, né, que seguem uma alimentação, né, rica em proteína de origem vegetal. E por que, na verdade, isso acontece? Porque a qualidade de vida, a longevidade é maior e é melhor, né? O que a gente tem na proteína vegetal? A gente tem fibras, além dos aminoácidos que são importantes, a gente tem fibras, a gente tem polifenóis, princípios ativos das leguminosas, que são extremamente importantes, que são protetoras das nossas células. Então, a gente tem a fibra que ajuda a equilibrar a microbiota intestinal, ajuda a equilibrar, ajudar no processo de diminuir a inflamação. Então, tem a quantidade de minerais que também são importantes, que têm efeitos antioxidantes, né? Então, quando a gente compara, né, a parte qualitativa de uma proteína para outra, a gente tem muitos benefícios numa proteína de origem vegetal, né? Então, é esse o ponto. Aí, eu quero que vocês entendam que tem um ponto muito interessante, que não sei se vocês já chegaram a pensar dessa forma, né? Porque tudo que a gente coloca para dentro do nosso corpo é metabolizado. Tem um ponto muito importante, o nosso corpo, quando ele recebe um alimento, né? Quando ele recebe um alimento à base de proteína, né? Eu vou explicar para vocês o que é uma proteína e por que a gente distingue uma proteína de origem animal ou origem vegetal. Mas quando a gente recebe esse alimento, nosso corpo ele não sabe, ele não está nem aí se é de origem vegetal ou de origem animal. O grande desafio é a gente contemplar no final do dia a quantidade adequada, né, e equilibrada de aminoácidos. Então, esse é um ponto, né? O nosso corpo, ele não... hoje eu estou recebendo animal, amanhã vai ser vegetal. Ele não está nem aí. Ele precisa, sim, receber proteína. Isso é um fato, isso é um ponto importante. E tem um outro ponto muito importante, que eu vejo que as pessoas priorizam muito só comer proteína e acabam não consumindo, não equilibrando a quantidade de carboidrato. Então, o que a gente vê? Nosso corpo ele precisa de energia, ponto. Né? É o substrato principal do nosso corpo, ele precisa de carboidrato. Se eu só como proteína, possivelmente essa proteína ela vai ser desviada para fornecer energia para o meu organismo. Então, eu preciso ter esse balanço de carboidrato, de energia e proteína, para essa proteína ser realmente, exercer a sua função, né? E aí a gente vai entrar aqui nas funções, quais são as funções principais da proteína? São várias, gente, né? Muito além do que só formar músculo. Então, é importante, sim, a gente ter um balanço de proteína no nosso corpo,
porque basicamente a gente tem no mínimo 7 funções. Então, função de defesa, né? A gente tem os nossos anticorpos, são proteínas, né? Então, para a gente combater os micro-organismos, a gente tem que ter um balanço proteico equilibrado. Tem função estrutural, né? Então, que é o que a gente conhece, que é a estrutura, né? De músculo, de ossos, tendões, tudo isso precisa, sim, né? De proteína para a gente construir tecidos. A gente tem o efeito regulador, né? A proteína, ela tem um efeito regulador importante, por quê? Porque os hormônios são proteínas. Então, a gente tem várias ações, né? Que dependem, né, de hormônios, e a gente precisa, sim, que os hormônios têm uma função de equilibrar o metabolismo, e a gente precisa produzir hormônios. Então, é importante o equilíbrio aí de proteína. A gente tem a função de transporte, né? Então, nas membranas das nossas células, a gente tem proteínas que fazem esse transporte do que vai entrar, do que vai sair das nossas células. Então, tem uma função muito importante aí de equilibrar, né? A gente tem a função enzimática, porque nossas enzimas são proteínas, né? Então, a gente precisa, sim, ter esse balanço equilibrado. A gente tem função contrátil, né? As proteínas, elas trabalham nesse processo de contração muscular, também muito importante. E aí, e uma das funções também da proteína, que não é a principal, mas ela pode vir a ser, é fornecer energia. Então, depois de um processo, se eu não tenho carboidrato disponível, essa proteína vai ser transformada em substrato energético, né? Então, a gente, sim, precisa ter um balanço proteico adequado diariamente, né? E nada em excesso e nada em falta. Esse é um ponto importante, né? E a gente, então, combinando esses grupos alimentares de leguminosas, cereais integrais e oleaginosas, a gente consegue, sim, contemplar essa quantidade adequada de aminoácidos, né? E aí, o que são aminoácidos? Os aminoácidos, eles são como se fossem os tijolinhos que constroem uma proteína. Se eu pensar a proteína como uma parede, cada tijolinho é um aminoácido, né? Então, para a gente ter uma proteína completa, a gente tem que ter um equilíbrio entre esses aminoácidos, né? E aí a gente está falando de vários aminoácidos, né, gente? Quer ver, ó? Separei aqui para vocês também essa informação dos aminoácidos. A gente tem 20 aminoácidos, sendo 9 essenciais. O que significa isso? Significa que a gente tem que consumir, né? A gente tem os 9 aminoácidos essenciais e a gente tem 11 aminoácidos não essenciais. Então, quando eu vou construir um prato, né, uma refeição, eu preciso entender que eu preciso colocar esses aminoácidos todos os dias na minha alimentação. Isso é extremamente importante. Talvez alguns de vocês, né, talvez tenham ouvido falar de que a gente tenha alguns aminoácidos faltando no feijão e alguns aminoácidos faltando no cereal integral, né? Então, assim, como que a gente calcula ou como a gente considera isso, pensando numa substituição de proteína animal por proteína vegetal? Se eu combino esses grupos alimentares, porque um compensa o outro, né? Na verdade, as leguminosas contêm todos os aminoácidos, só que em quantidades um pouquinho diferentes. E os cereais também contêm os aminoácidos em quantidades diferentes, mas quando eu combino, né, esses grupos, cereal integral e leguminosa e oleaginosa durante o meu dia, no final, o balanço é positivo, né? Isso que é importante. Então, eu não preciso comer toda a refeição arroz com feijão, né? Esse é um ponto importante. Então, mas é interessante quando a gente entende que é necessário, sim, colocar uma proteína em cada refeição, porque chega no final do dia, eu consigo equilibrar tudo isso. Porque, na verdade, é uma estratégia minha. Eu gosto de colocar fontes de proteína no café da manhã, no almoço e na janta. Por quê? Né? Porque eu garanto esse aporte proteico, sim, mas também a proteína, por ser rica em fibra, eu aumento a sensação de saciedade, né? Eu fico com mais saciedade por mais tempo, do que só comer carboidrato, por exemplo. Então, é uma estratégia, né, que eu gosto de colocar em prática, e eu acho que vale a pena. Então, sempre,
quando eu vou compor uma refeição, eu ponho aí como fontes de proteína nas refeições principais. Muito bem, já estou chegando na parte prática, vamos para a prática, afinal de contas, né, entendendo tudo isso sobre por que tirar proteína animal e o que colocar no lugar e como combinar, eu trouxe para vocês uma receita muito, muito prática, né, gostosa, e inclusive, né, a gente está chegando no final de semana, por que não fazer no final de semana? É uma receita, assim, que é uma receita que é uma refeição, né, isso que é legal. E a gente vai fazer uma lasanha à base de proteína vegetal. Então, né, no caso da proteína, vai ser uma leguminosa, uma lentilha de fácil digestibilidade. A gente vai fazer camadinhas, né, de legumes. Então, eu vou fazer camadas de batata, camadas de abobrinha e berinjela, e a gente vai intercalando tudo isso. E a gente vai finalizar com molho bechamel à base de castanhas. Então, pensa, se eu pegar, nutricionalmente falando, se eu pegar uma porção legal dessa composição, eu já tenho muita coisa, muito nutriente aí, inclusive os aminoácidos essenciais aí. Se eu for pegar tudo isso que eu falei para vocês e colocar na prática, o que eu tenho que ter no meu dia para eu chegar no final do dia e ter esse balanço positivo de proteínas? Então, em termos assim, estou falando pela minha prática mesmo, de tanto calcular tudo isso, né? Eu sei que se a gente colocar de 3 a 4 conchas de leguminosas no dia e 4 porções de cereais integrais também no dia da alimentação, que pode ser aveia, pão integral, arroz integral, né? E leguminosas, eu estou falando de lentilha, grão de bico, ervilha, feijão, preto, branco, enfim, qualquer coisa, qualquer dessas leguminosas. Então, de 3 a 4 conchas e 8 porções de cereais integrais no dia, eu tenho uma proteína incrível, uma proteína com um equilíbrio positivo de todos os aminoácidos e com teor nutricional muito, muito rico, porque eu tenho aí fibras, tenho princípios ativos fitoquímicos, né, que vêm das plantas, eu tenho muitas vitaminas, muitos minerais, eu não me exponho a excesso de ferro M, que é inflamatório, então eu não tenho gordura saturada aí nessas preparações, eu tenho muitos benefícios, não tenho xenobióticos, não tenho toxinas, né, enfim, tenho muitos benefícios aí quando eu penso em termos qualitativos, qualidade da proteína, em termos de quantidade, não é absurdo, né? E esse é um ponto que eu queria chegar também com vocês, porque as pessoas acham que precisam comer muita proteína, né? O excesso de proteína também é prejudicial, o excesso vira gordura, né? Tudo que é excesso, nosso corpo vira gordura. Também não é só esse o prejuízo, né, de transformar proteína em gordura, mas também de sobrecarregar, né? Sobrecarregar fígado e rim, porque a gente tem que eliminar, né, o substrato da degradação de uma proteína, que é a ureia, a gente tem que eliminar pela urina. Isso sobrecarrega fígado e sobrecarrega rim. Então, é extremamente importante a gente achar esse equilíbrio, né? Quando eu falo de proteína vegetal, é muito tranquilo a gente chegar nessa quantidade. Combinado? Então, vamos lá, vamos para a prática, então. O que a gente vai fazer? Eu vou fazer... Já fiz alguns pré-preparos, né? Porque como eu já tinha uma introdução teórica para passar para vocês, eu já adiantei um pouco para dar tempo de vocês pegarem a receita e a gente conseguir finalizar aqui na live. O que eu já fiz, então? Eu já preparei as camadas da minha lasanha, né? Vou mostrar para vocês, muito tranquilo. Eu cortei aqui abobrinha em lâminas, berinjela em lâminas. E aqui eu tenho batata em lâminas, batatinhas em lâminas, eu já cozinhei elas estão bem firminhas, né? E aí, uma dica que eu quero trazer para vocês é a seguinte: esse equipamento, né, é bem fácil e tranquilo de a gente encontrar, né? A gente encontra em feiras, em lojas de produtos orientais, por exemplo. Eu comprei essa aqui numa loja que vende coisas de alimentação japonesa. É super legal, né? Isso daqui é um mandolim. A gente tem várias... vem junto um kit com vários tipos de faquinhas. A gente pode fazer desde aqueles espaguetes de legumes para também comer junto.
a gente pode fazer várias espessuras né, cortar os vegetais de várias espessuras. Por que é legal a gente ter isso, né? Muito simples, barato e fácil de adaptar, porque a gente pode variar. Só o fato de variar o corte do vegetal, a gente tem uma, né, parece que aquela percepção de que é um prato mais elaborado, mais diferente, e a gente pode estar falando da mesma abobrinha e da mesma cenoura, e comer ela de forma diferente, a gente tem resultados diferentes, né? E finalizações diferentes também. Então, é uma coisa super simples, vale a pena a gente ter na cozinha. E por que é legal também? É importante na hora que eu vou preparar, por exemplo, isso, eu basicamente passei todos os vegetais no mandolim e uma parte foi para o forno e a batata foi para a panela que eu cozinhei. Então, assim, em muito pouco tempo, em 15 minutos, eu simplesmente fiz tudo isso muito mais rápido que ficar na faca, tentando acertar a espessura, tentando deixar tudo isso mais padronizado, né? Porque se eu faço uma fatia grossa, uma fina, elas vão cozinhar em tempos diferentes, e aí eu tenho ou queima, ou não cozinha direito, enfim. Então, essa coisa de manter, né, esse padrão, né, a mesma espessura, é legal nessa receita. Então, essa foi a dica de vale a pena ter isso daqui em casa. Eu uso bastante para finalizar vegetais, né, que é a base de uma alimentação saudável. Então, se vocês estão afim de ter realmente uma alimentação saudável, algumas macetinhos, assim, então ter isso, ter um processador legal é fundamental também, é um equipamento que a gente usa muito na cozinha, eu trouxe muita coisa, então eu vou usar aqui para fazer esse molho, né, molho bechamel à base de castanhas. Então, tem que ser uma coisa legal, que vai me dar uma finalização boa, vai ficar um creme legal, porque tendo equipamentos legais, me facilitando a vida, eu torno tudo isso mais fácil na minha vida, e aí isso daqui, sendo fácil, gostoso, eu mantenho isso na minha vida, né? Eu não vou fazer, porque é difícil, trabalhoso, então eu vou fazer só de vez em quando. Não, é legal fazer porque é fácil, é prático e é gostoso. Então, vamos lá. Primeira parte, então eu já fiz já fiz esse pré-preparo, inclusive já deixei a lentilha de molho, já cozinhei a lentilha, porque vai ser o nosso recheio da nossa lasanha. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? A gente vai temperar a nossa lentilha, então, né? E depois a gente vai construir a nossa lasanha. Então, só para vocês verem, nossa lentilha já está aqui pronta, deixei de molho, cozinhei, lavei, cozinhei, e aí deixei escorrendo, porque eu não quero ela com um caldo, né? Na verdade, eu quero fazer como se fosse o recheio proteico da minha lasanha, então eu quero ela mais sequinha mesmo, tá? Então, vamos lá. Depois que entrar aqui, a gente vai dar uma finalizada, né, um pouco mais elaborada nessa lentilha, que não precisa ser, mas na verdade, não é porque é detox, não é porque eu quero emagrecer que eu tenho que comer mal, né, gente? Então, essa é a ideia também das receitas. Elas têm que ser gostosas, elas têm que ser atrativas, para que eu torne isso sempre no meu dia a dia, né? Não é para ter um começo, meio e fim, é para viver assim, para ter um padrão mais detox, mais saudável, né? Então, aqui eu vou pôr um pouquinho de alho e cebola, vou refogar aqui, e junto com esse refogado, eu já vou pôr as minhas especiarias, que vão me dar sabor, né? Isso é muito individualizado. Eu vou colocar já aqui uma folhinha de louro, que já vai soltando aqui o aroma, um pouquinho de pimenta caiena, pode ser páprica, pode ser, enfim, quem não gosta não precisa colocar, uma pitadinha de canela. Falando em especiarias, né, a gente está agora, é uma época legal de usar especiarias, porque a gente está no frio, elas têm um efeito de aquecer o corpo, né? Canela, por exemplo, a pimenta, né? Tudo isso aquece o nosso corpo. Aqui eu vou ralar um pouquinho da noz moscada. Raladorzinho aqui. Vou ralar um pouquinho. Opa. Muito bem. E aqui eu já vou refogar. Depois eu ponho a pimenta e tudo mais.
Aqui já vai começar, já está começando a refogar. E aí, aqui eu já vou colocar, para ir refogando junto, 2 tomates sem a casca, picadinhos, né? Já vai começar a refogar aqui. Enquanto isso, a gente já pode ir preparando o nosso molho como se fosse o nosso molho branco, né? Molho bechamel. Vamos deixar aqui e eu vou trazer para cá os ingredientes do nosso molho. Deixa eu pegar os vidrinhos para lá. E já vou trazer para cá os ingredientes do molho, nosso molho branco. Então, existem algumas formas de a gente fazer um molho branco sem precisar usar ingredientes de origem animal. A base de muitos molhos é leite, manteiga, creme de leite, né? O que eu quero quando eu quero um molho branco? Eu quero um molho cremoso, né? E também que seja nutritivo, que tenha nutriente. Então, a gente tem algumas estratégias, né? Quando a gente não usa ingredientes de origem animal. Uma delas é usar castanha. A castanha do Pará, crua. Eu deixei ela de molho já por 4 horas, para ela ficar bem macia. Ela tem, além de me fornecer nutrientes, né? Cálcio também, enfim. Ela me dá cremosidade, porque ela tem gordura, né? Então é legal também já nesse contexto eu já tenho ela vai me dar essa cremosidade e também sabor, né? Quando tem gordura fica mais saboroso. Outra forma de fazer também a base, ela vai me dar base, né? Ela vai me tornar esse creme, né? A estrutura desse creme vai ser a base de castanha. Usar, por exemplo, o inhame, né? Então eu uso muito o inhame. Eu trouxe hoje a versão com castanha, porque a gente pode tornar essa receita super simples, mas tornar ela como se fosse uma receita diferenciada, né? Então, no final de semana, fazer uma lasanha dessas é bem legal, mas no dia a dia pode ser com inhame sem problema nenhum. O que eu vou colocar aqui? Então, eu vou colocar um pouquinho de sal, também noz moscada. Para me dar também estrutura e cremosidade, eu vou usar aveia em flocos finos, tá? Daqui a pouco eu passo já as quantidades para vocês poderem fazer em casa. Então, basicamente é isso. Aveia em flocos finos. Um pouquinho de cúrcuma para me dar cor, né? Eu vou até colocar com cuidado para não ser muito. Um pouquinho só. Vai me dar um pouquinho de cor. Aí a gente tem opções de tornar, né, de trabalhar com sabores. Claro, sal eu já pus. A gente pode colocar levedura nutricional. Precisa, Isa? Não, não precisa. Eu vou pôr, porque a levedura nutricional, além de enriquecer como nutriente, ela também contribui com sabor, com saborzinho, assim, levemente de queijo. Bem leve, mas, enfim. E a gente vai bater com água. E aí eu vou colocando quantidade de água aos poucos até chegar no ponto de creme que eu quero, tá? Lembrando que depois esse creme ele vai gratinar, né? Então ele vai também dar vai criar uma consistência maior ali no forno também. Então vamos lá. Então, explicando mais uma vez, um dos equipamentos fundamentais de uma cozinha saudável, para a gente fazer preparações saudáveis, é um processador legal. A gente economiza tempo, né? A gente tem resultados melhores, né? Quando a gente tem equipamentos melhores, assim, então às vezes vale a pena investir, né? Então, eu mostrei aqui
a consistência não precisa ser firme. Lembrando que a própria aveia, ela vai hidratar agora, ela já vai absorver um pouco desse líquido. Então, eu quero sim que fique com uma consistência, né, não muito líquida e também não muito pastosa, né, nesse meio termo. Então, vamos lá, continuando aqui com o nosso refogadinho. Agora eu vou dar uma finalizada, né, dar uma gourmetizada aí. Eu vou colocar um pouquinho de vinho tinto aqui no meu refogado. Vai fazer toda a diferença no final do meu molho à bolonhesa. É isso que eu estou fazendo, na verdade. Eu quero fazer tipo um molho à bolonhesa, onde a base vai ser lentilhas, né? Então aqui eu posso colocar já a lentilha, que eu já cozinhei e tal, e vou deixar ela refogar aqui com esse tomate, com todos esses ingredientes aqui, já vai incorporando sabor também. É como se fosse uma bolonhesa, né? A ideia é essa. Eu vou colocar sal já, um pouquinho. E aí, gente, o que eu vou colocar para dar cor, né? Para ficar realmente... Então, eu vou por aqui, eu tenho aqui tomate pelado batido, né? Eu peguei uma lata de tomate e bati ele, tomate pelado, né? E aí eu vou deixar refogar tudo isso, para a gente usar isso como nosso recheio da nossa lasanha. E a lentilha, ela é extremamente versátil no sentido de tipo, fácil de preparar, né? Cozinha muito rápido. As pessoas, assim, eu percebo no dia a dia que todo mundo, né? Tipo, eu como leguminosa, o que você come? Eu como feijão e lentilha, né? Então, é básico. A lentilha, ela tem uma aceitação muito boa, né? Vou mostrar para vocês como que tá aqui a nossa bolonhesa de lentilha, né? Tá um cheiro incrível aqui, vocês nem imaginam. Eu vou deixar ela apurando aqui um pouco, para ganhar sabor. Enquanto isso, a gente já pode começar a construir a nossa lasanha, né? Então, vamos lá. Tem um refratário aqui. O refratário eu vou só untar rapidinho com um pouquinho de fio de azeite. E aí eu vou começar a fazer as camadas. Primeira camada, batata. Batata que eu já cozinhei, então, né? Eu cortei em lâminas e cozinhei. Então, essa batata ela não está muito macia, ó. A gente pode pegar as lâminas, né? Então, fica fácil trabalhar. E eu vou fazer uma camada aqui de batatas. E a gente vai começar a intercalar, né? Fazer camadas de cada... Aqui que eu cozinhei, coloquei um pouquinho de sal nessa batata, tá, gente? Para ficar já com um sabor melhor, assim, né? Eu faço uma camada aqui de batatas. Né? Então, aqui agora, a gente vai só esperar dar uma apurada ali. Aqui agora entra a bolonhesa, que já está cozinhando aqui. Eu coloco uma camadinha de bolonhesa. E aí, o grande lance é que eu não quero que ela fique com muito molho. Eu quero ela mais firme, né? Para poder construir essa lasanha. Por isso que é importante, tá? Então, e lembrando, ela vai para o forno ainda, essa lasanha, né? Ela vai gratinar ainda lá no forno, então ainda vai ter um tempo de cocção. É legal a gente não deixar com muito molho, mesmo assim, eu vou fazer uma camadinha aqui de lentilha, e a gente vai continuar a construir. Enquanto eu vou deixar ela aqui apurando, né? A gente vai colocar agora uma camada de berinjela. Vamos lá, vou pegar a berinjela. O que eu fiz com a berinjela e com a abobrinha? Eu simplesmente cortei em lâminas, um fio de azeite, temperei com um pouquinho de sal e pimenta
do reino. Simplesmente assim, pus no forno, deixei meia hora no forno, só para dar essa murchada, né? Meio um pouco um pouco dourada, né? Então, olha só, aqui eu tenho 2 berinjelas. Então, eu coloquei uma camada, né, do molhinho, e aqui de novo vou colocar mais uma camada de lentilha. O cheiro tá incrível, já falei, né? Então, essa quantidade de vinho, o vinho dá uma perfumada bem legal aqui. Camada de lentilha. E agora eu vou colocar mais uma camada de batatas. Lentilha, de novo, abobrinha. E assim eu vou construindo as camadas da lasanha. Então, olha, é importante também não cozinhar muito a batata. Eu preciso que ela tenha uma consistência ok ainda. Ela tá bem macia, mas ela não tá derretendo, não tá desmanchando, né? Lembrando que ela vai pro forno, então ela vai cozinhar ainda, né, no calor. E aí ela vai ainda finalizar ali e ficar mais macia ainda. Então, aqui, batata. E agora a gente põe mais uma camada de lentilha. Eu tô até deixando, né, a parte caldinho para depois, deixar ela apurando aqui, para daí eu conseguir, para daí eu deixar, dar uma secada aqui nesse caldinho, né? E agora eu vou finalizar com uma camada de abobrinha. E então, batata, né? E agora eu ponho uma camada de abobrinha. Abobrinha eu fiz igual também, da mesma forma. Eu cortei em lâminas, um fio de azeite, sal e pimenta. E pus para assar junto com a berinjela, certo? Isso é uma delícia, gente. Extremamente gostoso, prático de fazer. E aqui, nesse conjunto, né, de ingredientes, eu já tenho uma refeição completa. Não preciso colocar mais nada aqui. Na verdade, precisa, eu já vou falar para vocês o que a gente precisa colocar para finalizar uma refeição, né? E agora eu vou fazer, o que eu termino agora? Como meu refratário já está no limite, se eu estivesse fazendo com um refratário mais alto, ou se tivesse feito uma coisa maior, aqui nesse momento eu vou fazer o quê? Eu vou colocar meu molho bechamel, ó, ele já está mais grosso, né, por causa da aveia, e aí eu vou colocar meu molho bechamel por cima. E isso daqui vai gratinar. Opa, ó, gente, incrível, né? Fica incrível. E depois que a gente gratina, fica douradinho, fica bem, bem legal. A própria aveia, ela, depois que ela vai ser cozida, né, no forno, ela fica com uma cremosidade diferente, assim. E é isso. Então, agora isso daqui vai pro forno. E a gente vai deixar mais ou menos uns 20 minutos no forno até ela finalizar. E aí, o que eu queria falar para vocês, como a gente vai finalizar uma refeição, sempre acompanhando, né? E eu tenho aqui separado para mostrar para vocês um belo prato de vegetais, hortaliças e, né, tudo cru. Então, quando eu falo de colocar saladas, eu estou falando de uma bela porção de saladas. Então, se eu coloco... O que eu tenho aqui nessa nossa receita? Eu tenho a proteína vegetal, eu tenho os legumes, eu tenho o carboidrato da batata. Então, esse conjunto aí está super equilibrado. E aí eu completo a minha refeição com um prato de
de vegetais crus, né? E aí aqui eu posso brincar com sabores, posso colocar, fazer uma maionese de abacate, posso colocar, enfim, limão, azeite, sal básico, né? Enfim, é isso. A gente vai esperar, eu vou esperar terminar aqui a nossa lasanha, depois eu posto para vocês uma foto de como ficou, de como vai ficar, para vocês poderem ver. Mas a minha sugestão e convite é: façam essa receita em casa, que fica incrível, 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 certo? Com essa quantidade que eu vou passar para vocês agora da receita, daria para ter feito uma maior, né? Poderia ter pego um refratário maior. Mas vamos lá, o que eu peguei aqui de ingrediente? Eu peguei 2 berinjelas normais, não muito grandes, 2 abobrinhas, azeite de oliva, sal, pimenta, enfim, para temperar. Foram 3 batatas médias, assim, mais para grandes. Eu peguei 80 gramas de lentilha, né? E a gente poderia usar no lugar da lentilha a proteína texturizada de soja, que também daria um efeito interessante, né? Com essa aparência de bolonhesa, né? Que seria uma alternativa também, mas a lentilha tá aí fácil, né? A gente encontra fácil. E eu gosto bastante de lentilha também. Cebola, alho, então, de temperos, eu coloquei pimenta caiena, pode ser páprica, noz moscada, canela, o vinho tinto, que vai, né, no nosso molho. Esse purê de tomate, que eu peguei um tomate pelado, né, ele fica mais, tem uma cor interessante, para me dar essa cor, né, esse corpo também, olha que lindo que tá, né? E 2 tomates picados, né? E para o nosso molho bechamel, nosso molho branco, que a gente fez a base de castanha de caju, eu tenho aqui 100 gramas de castanha de caju crua, que eu deixei de molho, 150 ml de água, mais ou menos. Poderia temperar com alho, né? Também, eu acabei não pondo, mas poderia ter posto. E 30 gramas de aveia em flocos finos. Bati tudo com sal e água. Bati tudo e a gente tem esse creme aqui, então, extremamente interessante, rico em fibras e nutrientes. E é isso, né? Então, essa foi a dica de hoje de como substituir proteína animal e por que substituir proteína animal, como substituir de forma equilibrada, né, para não faltar nada. É importante, sim, a gente buscar equilíbrio em todas as refeições, né, isso é bem interessante. E é isso, eu queria convidar todos vocês que chegaram até aqui, né, nos dias 9, 11 e 13 de agosto, estão abertas as inscrições para participarem da Semana DCI, da Semana Detox com a Isa. Serão 3 aulas incríveis, que eu vou falar profundamente sobre detox, o que não fazer num detox, como fazer um detox eficiente, e também vou fazer uma receita de uma refeição completa junto com vocês, para vocês entenderem como isso funciona. Muito bem, para quem ficou até aqui, muito obrigada pela presença. Espero ver vocês nas próximas. Amanhã tem mais assuntos sobre também detox, emagrecimento saudável. E semana que vem tem mais. Estou sempre aí. Qualquer dúvida, me chamem, a gente se fala. E é isso aí. Muito obrigada.